Olá, eu sou o professor Juarez e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado Semana 3 de História, componente curricular História. Então, e quinto ano do ensino fundamental. Unidade temática, vamos ver lá, circulação de pessoas, produtos e culturas. Os conteúdos relacionados. Os diversos meios de comunicação, da oralidade às tecnologias digitais de informação, a evolução da tecnologia ao longo do tempo, a importância da tecnologia para integrar e ou excluir as pessoas de diferentes grupos sociais. Então, o tema aí é a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história. Então, nós vamos ver o tema aí é bem interessante, fala sobre circulação de produtos, né, que é os meios de transportes e também os meios de comunicação ao longo da história, desde a época do Brasil colônia até os dias atuais. Recapitulando, nessa semana lembraremos a evolução dos meios de comunicação e de transporte de produtos. Então, como eu disse, né, nós vamos relembrar a evolução dos meios de comunicação, que foram muitas, e também a evolução dos meios de transporte de produtos. E também a utilização de tecnologia, como a utilização das tecnologias influencia os hábitos da humanidade. Então, tudo hoje é tecnologia, e como nós vamos ver como ela influencia. Retomando, então lá, comunicação. O que é comunicação? O meio de comunicação. Comunicação é o ato de transmitir ou receber uma mensagem. Então, isso é o que? Comunicação. O ato de transmitir ou receber uma mensagem é comunicação. Nós conhecemos vários meios de comunicação, já estudamos bastante sobre os meios de comunicação que anteriormente, antes da internet, eram usados cartas, televisão, rádio, revistas, jornais, eram os mais utilizados. Hoje, depois da internet, depois do celular, né, esses outros meios ficaram um pouco esquecidos, mas ainda é utilizado. A televisão é bastante utilizada ainda como meio de comunicação. Jornais nem tanto, revistas, mas ainda circula ainda esses meios de comunicação. Mas o mais utilizado hoje é o celular, né? O computador, a internet em geral. E os transportes são meios usados para a circulação nas vias. Então os meios, nós falamos dos meios de comunicação, agora dos meios de transportes, que os meios usados para circulação nas vias, nas vias, né, que é estradas, ferrovias, hidrovias, aerovias. Então, nós estamos falando dos meios de transporte, como é feito o transporte de produtos, de alimentos, em geral aí, através dos meios de transporte. Quais são os meios de transporte? Carro, caminhões, né, que é os rodoviários, barcos, né, navios, os hidroviários, aviões, os aéreos. Então, esses são os meios de transporte aí mais conhecidos. Mas também vamos ver como eram os meios de transportes mais adiante nas atividades. Eram os meios de transportes na época do Brasil colônia, da época do descobrimento, da época bem anterior à nossa. Então vamos lá para a atividade. Leia o texto. Aí tem uma tirinha aí, ó. Trocou de celular de novo, é a quinta vez em um ano. O rapaz fala pro outro. Aí o outro vai: mas este é bem melhor que os outros. Tem MP3, GPS, SMS, Wi-Fi, câmera, roda vídeos, acesso à internet e ainda tem jogos, agenda e calculadora. Aí
aqui pro final, ele só não dá para falar porque acabaram os créditos. Então, na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? Por quê? Aí você vai colocar sim ou não, se ele foi ou não, vai colocar a sua resposta sim ou não, né? E por que se ele foi usado de forma eficiente para a comunicação? Não. Por que não foi usado de forma eficiente? Por que acabou os créditos? Ou sim, por que foi usado de forma eficiente? Então, resposta pessoal aí. Número 2. Leia o texto abaixo. Quando foram descobertos ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para lá com a esperança de ficarem ricos. A dificuldade de chegar a essa área dificultava também a chegada de mantimentos no local. Por isso surgiram os vaqueiros. Eram homens que levavam para a região das minas rebanhos de mulas carregando alimentos e diversos produtos. As mulas eram os únicos animais capazes de cruzar aqueles difíceis caminhos carregando muito peso. Então tem um trecho aí, né, que mete lá a época do descobrimento do ouro, das Minas Gerais, né, das minas em nosso estado. Então os meios de transporte, os únicos meios de transporte da época que conseguiam levar alimentos até esses locais eram as mulas. Então você vai marcar lá opções corretas. Marque um X nas opções corretas. Pode ser que seja uma, duas ou três ou quatro. Pode ser que não seja nenhuma. Então pode marcar mais de uma. Sobre os viajantes é possível afirmar: foram responsáveis pelo surgimento de vilas e arraiais nas regiões de Minas. Depois, não enfrentaram nenhuma dificuldade durante a viagem. Outra, utilizavam mulas como transporte. E a última, e eram responsáveis pelo abastecimento das regiões das minas. Então você pode marcar mais de uma questão se achar que está correta. Número 3. Leia os textos abaixo e resolva as questões. Texto 1. Na vila de São Paulo, o transporte de pessoas e de mercadorias entre o litoral e São Paulo era muito difícil, porque não havia estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos. Com a presença de muitas serras, de uma floresta fechada onde viviam animais selvagens, trazendo riscos para quem passasse. Pelo litoral chegavam as pessoas e eram trazidos produtos precedentes de Portugal e de outras localidades da colônia. No século XVI havia poucas construções da vila de São Paulo. As ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Então é uma história aí que volta na época do Brasil colônia, né? Lá na cidade de São Paulo, quando surgiu a cidade de São Paulo, e fala também do transportes e como foi surgindo a cidade de São Paulo. Então vamos para o texto 2. O atual cenário do transporte no país. Estima-se que cerca de 60% de todas as cargas são transportadas por estradas e rodovias, pavimentadas ou não. Infelizmente, apesar de tanta importância para a economia do país, o transporte rodoviário ainda enfrenta inúmeros desafios, sendo os principais a falta de infraestrutura das estradas e a insegurança. Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro são estados que mais sofrem com o roubo de cargas, um problema que causa grandes prejuízos ao setor e à economia brasileira como um todo. Mesmo com tantos obstáculos a superar, esse modal ainda é destaque. A logística tem trabalho duro para tornar as entregas cada dia mais rápidas e seguras. Também o texto 2 aí, né, fala dos meios de transporte. 60% de todo o transporte de cargas, de alimentos, de produtos do Brasil é feito por
rodovias, né? A maioria é tudo feito por transportes rodoviários, caminhões e carros. Fala também da dificuldade, né, que os caminhoneiros que enfrentam nas estradas, como roubos, asfaltos, estradas ruins, às vezes não pavimentadas e etc. Então vamos lá para a pergunta questão A. De acordo com o texto 1, o que dificultava o transporte de pessoas e mercadoria na vila de São Paulo? Então você vai voltar lá no texto 1, né, vai ler ele e vai interpretar essa questão aí. Então a fala das estradas, olhem bem isso aí, ó. Estradas, não havia estradas e o terreno irregular, cheio de buracos. Então é voltado para essa questão aí. De acordo com o texto, que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na vila de São Paulo. 2, ou letra B, escreva 3 características das ruas na vilas de São Paulo. Volta lá também no texto, né? Lá fala as características das ruas na vila de São Paulo. Lá fala se era pavimentada ou não, como é que era as ruas, como eram as ruas lá, era pavimentada, era de terra, lá fala de barro escuro e etc. Então, como transitavam as pessoas nas ruas. Então é só voltar lá no texto 1. 3. De acordo com o texto 2, o que dificultava o transporte de mercadorias no país? Então, nós vamos voltar ao texto 2, né, que fala também sobre transportes, e vai responder o que dificulta o transporte de mercadorias no país. Lá fala muito de infraestrutura, né, que é estradas. Então dá uma olhada nisso lá, só uma pista aí. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de carga mais usado atualmente? Lá eu falei 60%, né, dos meios lá. Eu não vou falar, senão eu vou falar a resposta. Que tipo de transporte é esse? É o rodoviário? É o hidroviário? O aéreo? Então, qual que é o mais usado hoje, o meio de transporte para transporte de cargas, de alimentos, né? Letra E. Hoje as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. Hoje são iguais? Não são iguais? Então você vai colocar sim ou não, né, e explicar. Qual a sua opinião? É opinião pessoal. Letra F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais meios de transporte eram utilizados no século XVI. Marque-os com X. Então você vai voltar entre todos aqui, ó, marcar um xizinho aí, pode ser vários aí. No século XVI, quais eram utilizados? Máquina a vapor, navio, canoa, metrô, caminhão, carruagem, moto, trem, barco, automóvel, animais, avião, carroça, helicóptero, carruagem de passeio. Então peçam ajuda aí os familiares lá. Letra G. Quais são as diferenças entre o transporte de cargas do século XVI e o do século XXI, né, atualmente? Então você vai fazer essa diferença aí de século XVI para o século XXI, né? Bem claro. Você pode voltar em todos nos textos lá e ver. Temos que era transporte feito por animais, né? Mulas, carroças, bois e os de hoje. Então vai fazer esse comparativo aí. Atualmente há muitas formas de se comunicar com alguém. Então nós já saímos aqui dos meios de transportes e retomamos aos meios de comunicação, principalmente utilizando novas tecnologias, mas antigamente era muito diferente. Podemos exemplificar com o envio ou recebimento de mensagens. No passado era muito comum escrever cartas ou recebê-las pelo correio. Hoje elas são meios de comunicação pouco comum e foram substituídas por e-mails, mensagens de celular que chegam no mesmo minuto a seu destinatário. Porém,
demandam o uso de tecnologias. Então, já falei anteriormente, né, sobre os meios de comunicação, mas colocaram uns exemplos aqui da carta, né, que anteriormente, vamos falar antigamente, ou bem no início, eram feitos através de cartas, que demoravam muito. Foi melhorando ao longo do tempo. Antes, na época do Brasil colônia, eram cartas mais levadas por mensageiros a cavalo, que demoravam muito mais. Com o passar do tempo, eram cartas ainda, mas já eram levadas por meios de transporte, caminhões, por aviões, ônibus. E hoje é mais rápido ainda. A carta, em vez de carta, você usa o e-mail, né, que chega no mesmo minuto, mensagem de texto pelo celular que chega instantaneamente. Então vamos lá. Responda. Quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? Então, você vai falar para mim as diferenças e as semelhanças de mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular. Então, vamos falar aí uma semelhança aí. As duas servem para quê? Tanto a carta como a mensagem de celular. As duas servem para quê? Que nós falamos lá no início. Comunicar. Então essa é uma semelhança. Aí você fala aí para mim as diferenças, né? Aí tá bem clara a diferença. A carta escrita à mão e a mensagem de celular. A diferença é muito grande de uma para outra. Nós falamos da semelhança, agora a diferença. Você já usou algum meio de comunicação citado acima? Escreva como foi sua experiência. Então você vai, de todos os meios que nós falamos, você vai citar qual já usou e qual a sua experiência. Foi que eu já escrevi carta, já passei e-mail, mensagem de celular, WhatsApp e assim por diante. Então mais uma videoaula encerra a terceira semana de História do Plano de Estudo Tutorado. Até mais, hein, pessoal?